Eu sou o que você chama de mundo, ou talvez universo, ou talvez Deus, ou talvez verdade, ou talvez tudo, ou talvez um. Eu também sou você. Bem-vindo, tolo e ignorante que não conhece o seu próprio lugar. Essas são as palavras da verdade quando você a visita em Full Metal Alchemist. Sejam muito bem-vindos ao resumo de uma das histórias mais incríveis dos animes. Neste resumo, eu coloquei toda a história do mangá, incluindo informações adicionais que saíram por meio de conteúdos extra. Então você que somente viu o anime talvez se surpreenda com as informações adicionais que contém aqui nesse resumo. Antes de qualquer coisa existir nesse universo, lá estava a verdade. A verdade, no início, era tudo e também não era nada. E também não era possível enxergar ou sentir a verdade. A única forma de perceber a verdade é pelo vislumbre da sua silhueta. O universo, vazio e escuro, era completamente sem caos. E foi isso que a verdade decidiu fazer. A verdade trouxe o caos. E o caos criou todas as explosões e transformações que aconteceram no universo. Até que em um determinado momento, milhares de anos depois, o caos decidiu formar um planeta. E nesse planeta existiria a vida humana. E os humanos seriam a expressão máxima da verdade, a capacidade de transformar a própria matéria por meio da alquimia. Esse era um poder que, dentre todos, desde a história da criação, se aproximava e se assemelhava ao poder da verdade. Os humanos são a expressão da verdade e também são a própria verdade. No final das contas, a verdade é tudo e está em tudo, mas a verdade também possui a sua própria singularidade. Sendo assim, a essência da alquimia é a busca eterna pela própria verdade. E a eterna busca pela verdade dos humanos levou a 3 quesitos básicos: a compreensão, a decomposição e a reconstrução da matéria. E o mais incrível disso é que tudo dentro do nosso universo funciona exatamente nesses 3 ciclos. Uma árvore, para crescer, precisa decompor os nutrientes que estão no solo para que ela consiga se transformar e crescer e gerar frutos. Frutos que vão cair, que vão apodrecer e que suas sementes se tornarão novas árvores um dia. Claro que esse ciclo de composição e decomposição um dia vai se desfazer e tudo se tornará um só novamente. Mas até lá, durante esse período, nós estamos aqui repetindo esse ciclo de compreensão, decomposição e recomposição. Esse é o princípio básico da alquimia. Entendido isso, os humanos começaram a brincar e estudar com esses conceitos. Ao dominar a alquimia, os humanos poderiam criar coisas, ao passo de que para criar qualquer coisa era necessário dar algo em troca. Essa era a lei básica da troca equivalente. Se você quer algo, você precisa dar algo em troca de valor equivalente. Para um alquimista convocar um objeto metálico, por exemplo, ele precisa ter algo metálico ao seu alcance. Assim ele vai destruí-lo e transformá-lo. E essa é uma regra absoluta. Você não pode criar algo absolutamente do nada. E assim entramos em outro quesito, onde nada se cria e tudo se transforma. Com o tempo, os alquimistas começaram a deixar essas habilidades cada vez mais sofisticadas. E descobriram que para trabalhar a alquimia de uma forma mais precisa, eles necessitavam de círculos de transmutação. E esse círculo era uma representação do fluxo de poder. E dentro do círculo haveriam padrões de desenhos que criariam esse fluxo, permitindo assim a criação da alquimia. Tudo até aqui parece muito simples, mas o que aconteceria, por exemplo, caso algo desse errado no meio desse processo, ou se você obtivesse algo que você não tivesse nada equivalente para fornecer em troca? Este caso era conhecido como tabu, você não ter o suficiente para dar em troca equivalente. Nesse caso, o próprio círculo de transmutação pode cobrar do usuário o que está faltando para preencher aquela alquimia. E nesse processo, muitas coisas podem dar errado. Neste caso, partes do ambiente podem ser consumidas, podem haver deformações físicas ou pode até mesmo levar toda a vida do alquimista. E o ato de fazer alquimia usando círculos foi conhecido como transmutações. As transmutações são nada mais nada menos do que contratos feitos com a verdade. O mundo de Full Metal Alchemist é governado por um Deus, um ser todo-poderoso, a verdade. E a verdade aceitou fornecer para os humanos uma forma de reescrever a sua própria realidade, fornecendo assim
coisas em troca para que a matéria fosse transformada e modificada de acordo com seus próprios desejos. E um dos grandes tabus do mundo é a transmutação humana. A transmutação por alquimia era uma técnica que poderia ser aprendida por qualquer pessoa e ela poderia usá-la sem sofrer nenhuma consequência, desde que ela desse algo em troca equivalente para obter a sua transmutação. Até que um dia, alguém decidiu fazer uma transmutação humana. E o preço para criar um humano fazendo uma transmutação humana é altíssimo. Um preço tão alto que o alquimista pode ser até mesmo completamente absorvido pelo círculo de transmutação. E nesse caso, o alquimista é absorvido diretamente para o portão da verdade, onde podem acontecer muitas coisas e ele pode perder toda a sua vida ou partes do seu corpo. Em contrapartida, ao estar diante do portão da verdade, existe uma pequena chance de você conhecer a verdade por trás do portão e conhecer todos os fundamentos da alquimia, todos os seus segredos e dominar todos os tipos de transmutação que existem. Quando um humano é absorvido pelo portão da verdade, só existem 3 elementos. Um é a própria verdade, que se comunica tomando a forma de uma silhueta semelhante à pessoa que ela absorveu. O outro elemento é a pessoa que foi absorvida. E o terceiro elemento é o portão da verdade e todos os segredos que ele guarda. Fora disso, existe apenas o vazio, um branco imensurável, sem fim, e tudo nessa dimensão é apenas resumido no acerto de contas entre o humano e a verdade. E é interessante dizer que cada humano enxerga a porta de uma maneira diferente. A porta aparece personalizada de acordo com a realidade do humano e os laços, os problemas, as dificuldades e os desejos que ele enfrenta. Aquelas portas permitem que os humanos usem o poder da alquimia para transformarem o mundo ao seu redor. E a intenção da verdade com isso é que os humanos consigam viver felizes sem que sejam deuses. A verdade criou e é os humanos, e ela deu a liberdade para que os humanos vivessem transformando a sua própria realidade. Dessa forma, os humanos são um pouco mais parecidos com a verdade. E a verdade, por ser tudo, e logo ser semelhante aos humanos, faz ficar mais fácil entender por que a transmutação humana é tão cara. A maioria dos humanos que foram até os seus portões e conversaram com a verdade ficaram traumatizados o suficiente para nunca mais desejarem voltar até lá. Com o passar das eras, os antigos alquimistas foram deixando escritos alguns livros, e os que falavam sobre a transmutação humana explicavam como era terrível as consequências de tentar transmutar uma vida. E se você se envolveu em um tabu de alquimia, você provavelmente chegou diante ao seu portão da verdade. Caso você tenha conhecido a verdade por trás do portão, você aprendeu sobre a alquimia, a verdade sobre ela, e agora você provavelmente é capaz de usar a alquimia sem círculos de transmutação. Veja que o princípio básico da transmutação é desenhar símbolos no círculo de transmutação para assim conseguir criar a sua mudança na natureza. Porém, aqueles que passaram pela verdade por algum motivo podem pular essa parte, omitindo assim o desenho dos círculos. Isso porque o que eles viram dentro da verdade foi o suficiente para criar transmutações sem a necessidade dos símbolos e dos desenhos. Apesar de todas as advertências e vários livros que foram deixados pelos antigos alquimistas dizendo sobre os perigos e para não usar de forma alguma a transmutação humana, existiam pessoas que continuavam tentando chegar no resultado de fazer uma transmutação humana. Afinal de contas, qual era o preço necessário para se pagar para trazer uma vida humana de volta ou criar uma do zero? Entre todos os experimentos, nada que era fornecido era suficientemente grande para cobrir o preço de uma transmutação humana. Então, juntando todas essas experiências e esses experimentos, decidiram unir o conhecimento para criar uma coisa que controlaria uma grande quantidade de poder, uma reunião de poderes na matéria, como se você pudesse comprimir vários preços a pagar ao mesmo tempo, criando assim uma pedra, que seria conhecida como pedra filosofal, aquela que detém um poder que pagou um preço tão alto que seria capaz até mesmo de pagar o preço por uma transmutação humana, o mais alto de todos os preços entre as transmutações. Em teoria, uma pedra filosofal teria poder suficiente para pagar o preço de uma transmutação humana. Mas o preço para a criação de uma pedra filosofal era extremamente alto. Então mais algumas eras se passaram. E agora a alquimia continuava sendo uma arte, digamos assim, oculta, que poucas pessoas dominavam.
Nesse período que podemos chamar de medieval, no mundo de Fullmetal Alchemist, apenas aqueles que serviam os reis ou aos nobres eram alquimistas e dominavam de alguma forma as transmutações. E foi em um lugar chamado Xerxes, um lugar próximo a Ishival, onde tudo começou. Xerxes era o império mais poderoso que existia. E Xerxes era um rei que almejava poder. Ele almejava também a imortalidade. E Xerxes tinha alquimistas que faziam experimentos para ele o tempo todo. Ele queria encontrar e obter o seu objetivo. Porém, quando esse rei foi ficando mais velho, ele começou a ficar completamente obcecado por descobrir e realizar a alquimia da vida eterna. O seu alquimista tentou por diversas formas, mas nunca teve sucesso. A única coisa que resultou realmente entre os seus experimentos foi um ser extremamente pequeno com uma forma redonda e preta. Aquela era uma forma de vida artificial que seria chamada de homúnculo, o primeiro ser artificial criado pelos seres humanos. O preço que foi pago por ele ainda é desconhecido, mas com certeza foi extremamente alto. E nesse caso, o homúnculo é um ser vivo criado por um ser humano. E para criar o primeiro homúnculo, o alquimista do rei usou um escravo. Os escravos naquela época eram identificados por números, e o número desse era número 23. O número 23 foi usado para criar o primeiro homúnculo, sendo assim, seu corpo foi transmutado. Um pouco do sangue desse escravo foi transformado em uma esfera negra, e que ficou guardado dentro de um tubo de ensaio, um tubo de vidro, aqueles típicos de experimentos científicos. Uma vez criado, o homúnculo, o alquimista nem sequer ao menos sabia o que fazer com aquele experimento fracassado. Só que aquela esfera tinha vida, tinha consciência e tinha sentimentos deturpados. Com o passar do tempo, ele foi entendendo que o homúnculo tinha muitos conhecimentos, e assim ele passou a consultá-lo. Um dia, aquele homúnculo dentro daquele frasco perguntou para o escravo número 23 se ele não queria deixar de ser um escravo, se ele não queria ser um ser livre. E assim o homúnculo foi colocando as ideias na cabeça do escravo número 23. O homúnculo também não achava correto que os escravos fossem identificados apenas como números. Então ele decidiu colocar um nome no escravo número 23, o batizando de Van Vohenheim. E ele também diz que vai ajudar o escravo de todas as formas, porque o escravo, de certa forma, ajudou ele a nascer, sendo que o homúnculo foi criado a partir de uma transmutação do seu corpo. Ele é o próprio sangue do escravo 23. Estes fatos aconteceram 450 anos antes da história original do anime e do mangá. Mas não leve 450 anos para se inscrever nesse canal e curtir o vídeo. Continuando com a história, o homúnculo faz uma proposta para o escravo 23. Ele quer ser o mestre dele. Ele quer ensinar para ele todas as coisas e assim ele toma o escravo, o seu progenitor, como um aprendiz. E ele diz que vai ensinar para ele todos os segredos que ele conhece. E assim aconteceu. Com o passar dos anos, o homúnculo dentro do frasco ensinou para Van todos os processos de alquimia que existiam. E o objetivo, que era fazer com que ele deixasse de ser um escravo, se concluiu com o passar dos anos. E o homúnculo, vendo que o humano tinha realizado os seus sonhos e estava em uma posição social muito melhor, agora com muito mais conhecimentos, pediu uma coisa simples, uma coisa singela em troca, uma coisa que não seria nada muito complexo. Ele queria apenas sair do seu frasco em que ele era mantido. O rei, já com uma idade avançada, vai até o homúnculo para saber se ele sabe o segredo para a vida eterna. E o homúnculo fica extremamente feliz com a pergunta do rei. E assim, ele diz para criar um círculo de transmutação enorme. Um círculo de transmutação tão grande que cercaria todo o reino para fazer uma enorme transmutação humana. E com essa transmutação, o rei sacrificaria várias vidas humanas em vários pontos do reino. A transmutação foi tão grande que levou até alguns anos para terminar de concluir o círculo de transmutação e todos os detalhes que eram necessários para fazê-la. Quando finalmente eles invocam a transmutação, várias mãos negras são vistas saindo do chão. Elas agarram Von, e assim o frasco que o homúnculo está preso quebra, e o corpo dos dois se fundem fazendo uma gigantesca explosão de transformação e vários raios são vistos. Naquele dia, toda a população do reino foi completamente aniquilada. Esse foi o preço pago por essa transmutação.
Hohenheim então vê ele mesmo, uma forma exatamente igual ele, que dessa vez se apresenta como homúnculo. Na verdade, agora ele não é só uma esfera negra presa em um tubo de ensaio. Ele é um ser humano, um ser vivo, com uma aparência exatamente igual àquele seu progenitor que transmutou seu próprio sangue para criá-lo. O homúnculo explica para Hohenheim que agora eles são imortais e que se ele ouvir com calma, em seu silêncio, ele vai conseguir ouvir as vozes de todas as pessoas que foram assassinadas para criar essa transmutação. Todos os gritos, todos os choros e todos os lamentos daquelas almas que estão ali presas eternamente dentro deles. Com todas as pessoas do reino sendo eliminadas, o custo para a imortalidade de Hohenheim e do homúnculo foi de exatamente 536.329 almas para cada um dos dois. Esse foi o número total de pessoas abatidas para cada uma das duas transmutações. Logo, Hohenheim e o homúnculo se tornaram verdadeiras pedras filosofais vivas, e esse homúnculo tinha feito a primeira transmutação humana com sucesso de toda a história da humanidade e da alquimia. E assim, os dois são aparentemente imortais. Isso porque eles não podem morrer a não ser que eles gastem toda a energia de todas as almas que existem em seu interior. Quando fizerem isso, eles vão deixar de existir. E sendo assim, com o poder dessa transmutação, eles passaram a burlar a regra da troca equivalente. Sendo assim, eles podem fazer aparecer tudo o que eles quiserem com a alquimia, sem a necessidade de dar algo em troca. Porém, a sua própria alma, assim como uma pedra filosofal, está sendo lentamente gasta no processo. Veja que, de fato, a lei da troca equivalente nunca pôde ser rompida. O que eles tiveram foi uma ilusão de que eles podiam criar e controlar a matéria sem necessidade de dar nada em troca. Porém, eles estavam gastando como combustível a verdadeira pedra filosofal que habitava dentro de cada um deles. Isso fez um efeito ilusório de que eles realmente tinham todo o poder e a imortalidade. O homúnculo propõe a Hohenheim que os dois se unam para que eles dominem todo esse mundo. A obsessão do homúnculo é tão grande que ele almeja encontrar a verdade e absorver completamente o ser supremo de todo o universo. Hohenheim, porém, não era de acordo com os planos destrutivos do homúnculo e também não gostou de ter destruído todo o seu país. Dessa forma, ele ficou sem opções, afinal, como ele deteria um ser artificial tão poderoso com objetivos tão grandiosos? Logo, Hohenheim chegou a uma conclusão. Já que naquela época, há 450 anos atrás, aproximadamente, poucas pessoas sabiam ou dominavam a alquimia. A ideia dele era que propagasse esse conhecimento de alquimia pelo mundo todo e que mais e mais pessoas soubessem usar os poderes da alquimia. Dessa forma, muitas pessoas unidas poderiam fazer frente àquele homúnculo. E assim, ele fez disseminando os conhecimentos de alquimia. Hohenheim sai em uma jornada pelo mundo. Enquanto isso, ele é constantemente atormentado por milhares de almas do seu interior que clamam e suplicam o tempo todo, o atormentando pelo seu ato de transmutação humana. Com o tempo, Hohenheim foi conseguindo dominar as almas que estavam em seu interior, chegando a um determinado momento que ele conseguiu falar com todas elas. As mais de 500.000 almas ouviram a sua voz. E assim, na medida do possível, ele as acalmou. Pelo mundo, ficou famoso aquele reino que desapareceu do dia para a noite. Criou-se a lenda de que a pedra filosofal tinha sido feita ali e que ela estaria em algum lugar do mundo e deveria ser encontrada. E à medida que os anos foram passando, essa pedra foi chamada de vários nomes, como a pedra que destruiu um país todo, o quinto elemento, a pedra do sábio, a pedra celestial, a pedra vermelha, entre outros muitos nomes. Apesar de ser muito famosa pelo mundo, só existem dois seres vivos que sabem como criá-la, que é o homúnculo e Hohenheim. Hohenheim peregrinou pelo mundo até chegar a Qin, um reino enorme com mais de 50 clãs diferentes. E uma lenda se criou em Qin das Pessoas de Ouro, onde apareceu há muito tempo atrás um homem com cabelos dourados. Um homem que apareceu do nada e ensinou a eles as artes da alquimia. Os traços dele e a cor do seu cabelo era diferente de tudo o que existia naquele reino, que é muito parecido com a China. E aquele reino formulou vários métodos, inclusive métodos novos, para criar e controlar a alquimia. E esse país chegou a criar a técnica da alquimia remota.
sendo que a única diferença entre as duas alquimias é que a alquimia padrão dos alquimistas normais e mais antigos, ela usa a energia da Terra, a energia das placas tectônicas, a energia de rotação da Terra. E a alquimia de Xing usa o Qi da Terra. Ele usa o poder da parte espiritual do planeta para criar, transformar e manipular a matéria. E a vantagem é que quando você aprende como funciona a energia espiritual da Terra, você pode controlá-la de forma remota. E essas técnicas acabaram se especializando muito mais em técnicas médicas, de cura e de tratamentos, do que técnicas de batalha, combate e materialização de objetos. Não que elas não possam fazer isso, mas não é o foco central dos estudos e o conhecimento desse tipo de alquimia. Enquanto os anos passavam, o homúnculo estava se estabelecendo em uma pequena nação. Uma pequena nação que mais tarde se expandiria. E logo em breve se chamaria Amestris. O homúnculo, que precisou de mais de 500 mil vidas humanas para sair da sua forma de dentro do tubo de ensaio e se tornar uma forma humana, não estava nem um pouco feliz com o resultado que tinha obtido. Ele queria expandir os territórios e queria ter muito mais poder. Aquilo não era o suficiente para ele. Lembra-se quando eu disse que os sentimentos desse homúnculo eram deturpados? Bom, ele adquiriu tudo dos seres humanos, incluindo os seus 7 pecados principais. E ele considerou que os pecados eram uma falha na sua essência. E ele não conseguiria crescer e se desenvolver se ele ficasse preso a esses pecados que limitavam a sua existência. E assim fez, sacrificando uma grande parte das almas que estavam seladas dentro dele. Ele removeu cada um dos pecados, os sentimentos que davam a origem aos pecados. E isso fez com que alguns novos homúnculos fossem criados a partir dele mesmo. O primeiro que ele removeu, ele o chamou de orgulho, pois ele não considerava que isso era necessário. O orgulho, assim como o seu homúnculo progenitor, tinha parte das almas que foram usadas naquele país como sacrifício para a transmutação humana. Ele recebeu parte das almas e, consequentemente, parte do poder da pedra filosofal. Sendo assim, ele tem a sua própria pedra e seus próprios poderes, dando a ele a ilusão de também ser imortal. Desde sempre, ele assumiu a forma de uma criança de 10 anos. E ele vai se conservar assim por mais 400 anos até chegarmos no período atual da história. Esse era o orgulho do homúnculo dentro do frasco. E dentro das ambições do homúnculo principal, ele queria tirar de si todos os defeitos e tudo que ele considerava como imperfeições. A sua ambição é que ele conseguisse romper todos os limites e todas as regras desse mundo, para que no final ele fosse completamente livre. Por mais que ele tenha saído de dentro daquele frasco, ele continuava se sentindo preso mais e mais. Dessa vez, ele queria repetir o que ele fez naquele reino, só que dessa vez ele usaria 5 milhões de vidas humanas como uma transmutação perfeita. Então foi feita uma gigantesca e elaborada estratégia para cercar todo o país com um círculo. Vários conflitos foram criados com a intenção de marcar os pontos desse círculo de transmutação. E cada um desses pontos do combate foi sendo marcado como um ponto de sangue. Esses pontos de sangue eram importantes para marcar o desenho dentro do círculo que já estava à volta do país todo. No final, quando o plano estivesse concluído, todos esses pontos de sangue se uniriam, fazendo assim a transformação criar o restante do desenho. As próprias construções do reino e muralhas que estavam ali eram planejadas milimetricamente para facilitar a criação do círculo de transmutação. E conseguindo fazer isso, ele criaria uma transmutação humana com mais de 5 milhões de almas. A intenção aqui já não era mais dominar os limites humanos ou quebrar as regras da transmutação humana. A intenção aqui era absorver completamente a verdade quando ela aparecesse durante a transmutação. Todo esse poder seria usado para consumir, absorver ou se fundir com a própria verdade. E a ambição não parava aí. Ele ainda queria, após absorver a verdade, explorar todo o universo e declarar tudo como seu território. Isso lhe custou muitos anos, muito poder, muitas estratégias e muitos esforços. E o tempo se passou. Agora estamos em julho de 1558. O primeiro ponto de sangue criado dentro do círculo de transmutação gigantesco do tamanho de todo um país foi em Riviere, um conflito armado que gerou vários sofrimentos e dores. Esse seria o primeiro ponto de sangue criado pelo homúnculo. Uma vez que esse território foi governado,
o centro, o lugar que futuramente será Amestris, e o perímetro de River se uniram, se fundiram, formando um único estado. E assim, com uma grande revolta, todos se unem formando Amestris, que, embora naquela época para um país era muito pequeno, era o início de um país inteiro que seria usado como círculo de transmutação. A forma circular estava pronta. E o homúnculo seguiu expandindo seu território. Para isso, ele convenceu todos os generais que tinham sido vitoriosos nos conflitos para se juntar a ele. E todos eles, juntos agora, liderariam vários soldados escravos. E assim, quando tudo terminasse, ele também prometeu a cada um dos generais a imortalidade. Sem mencionar, é claro, o fato de que milhares de almas ficariam gritando e gemendo de dor, pavor e temor e se contorcendo dentro deles 24 horas por dia, enquanto eles estivessem vivos. E a única coisa que eles tinham que fazer para obter a vida eterna era apoiar as decisões de conquista de novos territórios e estabelecer novos pontos de sangue. Aqueles pontos que ninguém sabia, mas estavam marcando detalhadamente o círculo de transmutação no seu desenho interior. E assim foram estrategicamente posicionados 5 laboratórios dentro do círculo de transmutação que seriam usados para criar, moldar e estabelecer com exatidão todos os detalhes da transmutação humana de mais de 5 milhões de vidas. E assim o homúnculo foi criando e desenvolvendo toda a organização social que existe, além, é claro, de criar novos homúnculos. O próximo a ser expelido, digamos assim, foi a luxúria, um homúnculo que tomou a forma de uma mulher. E logo a seguir o próximo foi a ganância, que tinha as mesmas ambições do homúnculo de dentro do frasco. O próximo da lista foi a inveja, que de tanto mudar de formas se esqueceu como era a sua aparência original. Depois veio a preguiça, que apesar de muito forte preferia não fazer nada. E incrivelmente a preguiça foi dada a missão de criar os túneis que seriam usados no círculo de transmutação. Ele era tão forte que ele era capaz de cavar o subterrâneo de um país inteiro. Sendo assim, cada um dos homúnculos foi criado para ser útil em alguma função no plano dessa transmutação gigantesca. Mais tarde, foi criado também a Gula, um homúnculo completamente psicopata, que foi uma tentativa de experimento fracassada. Assim, o homúnculo principal acabou expelindo a Gula. E assim, o homúnculo principal tentou criar a sua própria verdade, a sua própria porta e o seu próprio mundo. Algo muito ambicioso, mas que de certa forma correu bem. E assim foi criado um mundo vazio, muito estranho e muito semelhante ao que existe na sala onde se encontra com a silhueta da verdade. Só que esse mundo é completamente ao contrário. Sendo que o mundo onde você se encontra com a verdade e com a porta, existe um vazio cheio de luz, um vazio branco. E o vazio do homúnculo é um vazio de escuridão. Sendo assim, dentro do Gula, tudo que ele come fica ali, perdido, dentro do vazio. E Gula também foi muito útil no plano de esconder para sempre todos os planos da primeira transmutação humana feita em Xerxes, aquela transmutação que levou a vida de tantas pessoas. As evidências, as provas que ainda restavam foram completamente devoradas pelo Gula. Sendo assim, os estudiosos não poderiam encontrar um motivo de por que aquela transmutação foi feita nem como ela aconteceu. E como tudo que ele come vai para um lugar vazio, esse segredo ficou permanentemente escondido. Essa foi uma precaução do homúnculo principal para que ninguém, nem os alquimistas, nem ninguém descobrissem como era a produção de uma pedra filosofal ou a transmutação perfeita de um ser humano. Sendo assim, ele arquivou completamente os seus segredos. E também removeu de seu corpo todos os pecados que ele tinha, tornando-se assim um ser perfeito. Ou pelo menos era isso que ele acreditava que estava fazendo. O único que faltou era realmente a ira, o último dos homúnculos e dos pecados. Porém, esse apareceu 300 anos depois, e teve um posto especial como Führer, o comandante dos exércitos. Ira era o governante de todo esse país e era uma peça fundamental para conseguir concluir o plano do homúnculo do frasco. E então agora chegamos na era dos alquimistas federais. Com a criação da Amestris, se formou todo um sistema organizacional. E a partir dessa organização, era mais fácil planejar e criar os pontos de sangue.
Além do plano das 5 milhões de almas, o homúnculo principal também precisava de mais alguma coisa. Ele queria encontrar 5 sacrifícios humanos especiais, ou seja, 5 pessoas que já estivessem passado pelo portão da verdade e já fizessem transmutação sem círculos. Pessoas que se envolveram em tabus e foram parar diante da verdade. Elas seriam essenciais como sacrifícios nesse plano. O sacrifício dessas pessoas faria aparecer um imenso portal durante um determinado eclipse. E assim o homúnculo principal tentaria absorvê-lo. Os generais não sabiam e não entendiam qual eram as verdadeiras intenções do homúnculo principal. Eles apenas obedeciam cegamente como soldados fiéis. E seguiam acreditando que um dia eles receberiam a imortalidade. Essa fiel organização era liderada pelo homúnculo da ira. Logo, foram sendo reunidas pessoas que eram extremamente habilidosas no uso da alquimia. A essas pessoas foi dado o direito legal no uso da alquimia, os intitulando de alquimistas federais. Estes eram alquimistas militares que agora trabalhariam para o governo. Em troca de fornecer os seus conhecimentos com alquimia, eles receberiam um pagamento e diversos privilégios. E logo, com um exército de alquimistas a seu dispor, isso facilitaria muito os seus planos. Tanto a criação dos pontos de sangue como as buscas pelos sacrifícios ficaria muito mais fácil com esse tipo de aliados. Cada um dos alquimistas federais tem seus certificados e todo ano eles têm que apresentar as suas pesquisas e os seus desenvolvimentos na alquimia. Ou seja, eles têm que apresentar resultados verídicos para o governo. Cada alquimista federal tem um código de registro e um relógio de bolso de identificação. E assim, apresentando resultados cada vez maiores e melhores, os alquimistas têm cada vez mais recursos e mais privilégios para extrapolarem nas suas alquimias e nas suas pesquisas científicas. Entre os primeiros alquimistas federais, os mais habilidosos vêm da família Armstrong, que durante anos mantiveram o posto como melhores e mais poderosos alquimistas federais. Apesar de ter muitas liberdades e recursos, os alquimistas federais tinham 3 proibições específicas. Número 1. Nunca e jamais ir contra ou conspirar contra o exército. 2. Nunca e jamais criar ouro. E 3. O mais importante de todos, jamais se envolverá com alquimia de transmutação humana. E o fato do homúnculo proibir que outros homúnculos sejam criados por meio da transmutação humana é o seu medo que desastres tão grandes quanto o dele possam acontecer novamente. Porém, todos os alquimistas acreditam que essa transmutação, esse tabu é proibido devido aos livros antigos, os livros do passado que os alquimistas diziam que a transmutação humana era extremamente perigosa. E os militares estão tramando produzir uma espécie de zumbis, seres com um olho só, com uma aparência bizarra, que não são exatamente humanos, mas são feitos a partir de alquimia e servem como soldados para combaterem qualquer tipo de conflito. Porém, esses experimentos são ultra secretos e não estão listados em nenhum lugar. O projeto deles não está pronto e, na verdade, nunca deveria estar. Nunca ficou pronto e nunca estará, porque, na verdade, ele era uma armadilha, uma distração, uma ilusão apenas. O homúnculo original enganou os generais que estavam mais próximos dele com a ilusão de que um dia eles teriam um enorme exército zumbi. Sem dor, extremamente rápidos e fortes que não raciocinam e apenas seguem ordens cegamente. Um poder que seria usado para conquistar muito mais terras e dominar, assim expandindo o território e as fronteiras. E no subterrâneo de Amestris é criado um lugar subterrâneo, um lugar onde o homúnculo principal poderia ficar tranquilamente e fazer várias conexões com a Terra. Ali eram feitos experimentos. E devido a essa conexão do homúnculo inicial com as placas tectônicas e a energia da Terra, isso impede um pouco o fluxo de energia da pura alquimia e atrapalha que alguns alquimistas usem o seu poder na totalidade e capacidade máxima. Dessa forma, o homúnculo absorvia a energia da Terra e nutria os seus próprios poderes. O homúnculo chegou a dizer que aquele quarto subterrâneo era seu próprio estômago. E agora, mais do que nunca, ele se comporta como se já fosse um verdadeiro deus. Tendo criado o seu império e tendo várias forças a seu dispor, ele se estabeleceu e o seu plano estava para se concluir. E com a desculpa de expandir o território e crescer a Amestris, ele conseguiu formar praticamente todos os pontos de sangue, criando vários conflitos dentro do próprio país. Com o passar do tempo, Amestris foi crescendo cada vez mais, criando conflitos sem sentido e derramamentos de sangue muitas vezes difíceis de entender pelos próprios generais.
Em outubro de 1661, acontece uma revolta em Cameron. Este foi documentado como o segundo ponto de sangue. Em fevereiro de 1799, o conflito de Fisk marca mais um ponto de sangue. E em março de 1811, o conflito de Wellesley acontece. Em outubro de 1835, acontece uma verdadeira catástrofe na fronteira do sul. E assim, já haviam contado 5 pontos de sangue. E junto com cada um desses conflitos, era criado um laboratório de pesquisas para criar experimentos alquímicos, muitos deles envolvendo tabus como quimeras e outras alquimias obscuras. Entre o ano de 1850 e 1854, começaram a trabalhar no último homúnculo, a Hira. A ideia era encontrar um corpo de um humano perfeito que receberia esse homúnculo. Sendo assim, o corpo do humano escolhido receberia parte da pedra filosofal e seria usado como casco para o homúnculo da Hira, aquele que lideraria os exércitos e criaria a maioria dos conflitos. No ano de 1854, nasce um menino que logo fica órfão. Ele é criado nas instalações secretas de experimentos do governo de Amestres. Mas ele não estava sozinho, muitas outras crianças também eram levadas e criadas ali para servirem de experimentos do governo. A todos esses meninos, sem nome, todos órfãos, era dado o destino de um deles ser o comandante-geral. Algum deles, no futuro, seria escolhido. E desde pequeno, eles foram educados em diferentes áreas, aprendendo tudo sobre esse mundo. Habilidades de combate, habilidades medicinais, ciência, tecnologia, alquimia e tudo o que havia disponível para se aprender. Uma vez que esses jovens estavam adultos, eles eram usados como experimentos para receber a pedra filosofal. Logicamente que não eram todos os corpos que conseguiam suportar o poder da pedra filosofal. E muitos não resistiam ao experimento. Até que esse jovem órfão que foi criado ali nas instalações do governo, resistiu ao poder da pedra filosofal e do homúnculo da Hira, e assim recebeu ele em seu corpo. Esse jovem sem nome, ao receber o homúnculo, então foi batizado como King Bradley. Esse humano possuía uma pedra filosofal e um homúnculo, além do característico símbolo do Ouroboros que está em todos os homúnculos, uma serpente devorando sua própria cauda. Esse símbolo está no seu olho, fazendo com que ele use um tapa-olhos constantemente para esconder o seu segredo. Diferente dos outros homúnculos, ele podia envelhecer, e até que ele ficou um homem maduro. Ele subiu todos os cargos da política e do exército até chegar ao topo. Apesar de ser uma fusão de um humano com um ser artificial, esse homem se casou e montou sua própria família. Ele tinha um filho adotivo que na verdade era o homúnculo do orgulho, que desde sempre teve forma de criança. A mulher de King Bradley parecia não ter a menor ideia de tudo o que estava acontecendo. Apesar de viver naquele ambiente, ela não tinha a menor noção de todos os planos e de todos os segredos que haviam ali. Desde que King Bradley chegou ao poder, o país se tornou uma verdadeira organização militar e os conflitos aumentaram. E assim chegamos na era dos Eric, a família Eric. No ano de 1860, nasceu um homem que se tornaria o alquimista mais habilidoso de toda a sua era, o alquimista mais habilidoso já conhecido no uso e manipulação do fogo. Por se recusar a se tornar um alquimista federal, esse alquimista sempre teve problemas financeiros e na sua vida no geral. Porém, ele tem um aluno que ainda é uma criança, ele se chama Roy Mustang. E Mustang aprende bastante sobre a arte da alquimia do fogo. Mais tarde, Mustang se une ao governo, se tornando um alquimista federal. E no ano de 1878 nasceu Trisha Eric, que desde a sua infância conheceu Hohenheim. Conheceu ele na idade que ele tinha e sempre teve desde aquele dia, daquela terrível alquimia que destruiu toda uma nação. Ele conheceu essa menina e também fez algumas amizades, pessoas com quem ele conversava. Ele não tinha verdadeiramente ninguém para falar sobre a culpa que ele sentia pelo mundo estar sendo dominado por aquele homúnculo e o plano maligno que o homúnculo estava para realizar. E assim, depois de ensinar alquimia para muitas pessoas, ele se estabeleceu e fez amizade com algumas pessoas. E essa criança que ele havia conhecido cresceu e se tornou adulta. E ele, com a mesma aparência, ela já conhecendo a sua situação e aceitando todo o seu passado e as suas diferenças, se apaixonou por ele e os dois se casaram. Os dois foram morar juntos em um distrito a leste de Amestres.
Nesse período, os irmãos Armstrong ganham títulos honoráveis dentro dos alquimistas federais, sendo que os homens que eles lideram são os mais habilidosos de toda a Mestres. E um grande problema começa entre Ishval e o restante de todo o governo desse país, pois eles são pessoas diferentes que têm uma religião e crenças diferentes, além da sua aparência peculiar, porque eles têm a pele mais escura e os olhos vermelhos. Somente isso fez com que o preconceito reinasse e isso desencadeou um dos maiores conflitos. Em 1894, Izumi aprende alquimia, ela começa o seu treinamento. E Izumi Curtis teve um treinamento muito rígido no meio da neve com muito frio. No final, ela acabou se casando e abriu uma açougue, porque ela não queria ser um alquimista federal. Então, ela e seu marido continuaram tocando a sua vida com um açougue e tentaram ter um filho, só que eles não tiveram muito sucesso nisso. Tentaram algumas vezes até que finalmente conseguiram, só que a gestação teve sérios problemas. E o filho dela nunca nasceu. Sendo assim, ela tentou realizar uma transmutação humana para trazer o seu filho de volta à vida. Porém, ela enfrentou o mesmo dilema e os mesmos problemas de todas as pessoas que se envolvem na transmutação humana. E assim, ela perdeu parte ou até alguns órgãos completos de todo o seu corpo, sobrevivendo assim de pura alquimia. Ela também conheceu a verdade e aprendeu a fazer a alquimia sem a necessidade do uso de círculos de transmutação. Entre os órgãos perdidos estava o seu útero. E assim, ela perdeu completamente a sua capacidade de reprodução. E o seu sonho de gerar um filho foi completamente interrompido. Em 1899, nasce Edward Elric, filho de Hohenheim, aquele imortal que deu o seu sangue para criar o homúnculo. E um ano depois, nasce Alphonse Elric, o seu irmão mais novo. Edward Elric e seu irmão têm uma vida pacata e normal no meio de uma cidade bem pequena. Seu pai não é muito presente. Ele é um pouco ausente, afinal, Hohenheim está sempre viajando e ensinando alquimia. Sua casa é cheia de livros e experimentos de alquimia. Tudo que você precisa aprender sobre alquimia está nesses livros. E os meninos, desde cedo, demonstraram uma grande curiosidade sobre a arte da alquimia. Sua mãe, muito carinhosa e bondosa, está doente. O plano do homúnculo do frasco para criar os pontos de sangue pelo país continuava um sucesso. E agora esse ponto seria um conflito com Ishval. Ishval era aquele lugar onde as pessoas tinham a pele escura e os olhos vermelhos. Esse povo era extremamente pacífico e era muito, mas muito difícil criar um conflito com eles. De alguma forma, eles tinham que desenvolver um plano, desenvolver uma estratégia para deixá-los fora do sério a ponto de iniciar uma séria batalha. O povo de Ishval era característico por ser, na sua maioria, muito religiosos, sendo que a liderança desse povo era um homem religioso. Dentro desse povo existiam dois jovens que eram irmãos. Esses dois irmãos sempre se interessavam muito pela alquimia. E pouco a pouco foram entendendo que existia algum tipo de inibidor ali naquelas terras. O inibidor de alquimia, que na verdade era a sala subterrânea do homúnculo de dentro do frasco. E também os ativistas de Ishval descobriram que eles poderiam criar um círculo de transmutação invertido dentro do país, anulando assim o poder da pedra filosofal e o próprio inibidor do homúnculo de dentro do frasco. E assim, eles guardaram esses conhecimentos em códigos, criptografados em linguagens extremamente complicadas que só eles mesmos poderiam decifrar. E também tatuaram em seus braços a fórmula para a composição e decomposição da matéria. Essas tatuagens concediam um grande poder à custa da sua própria vida, que seria lentamente gasta junto com o uso desse poder. Em 1901, o homúnculo da inveja tomou a forma de um militar de Amestres e foi até Ishval. Na sua forma como militar, ele sacou uma pistola e matou uma menina em defesa. E isso acabou desatando o caos. Inicialmente, o povo de Ishval não estava muito afim de se unir a Amestres. E agora, esse ato violento se tornou o estupim para um dos maiores conflitos da história desse povo. Um conflito tão grande que durou 7 anos. O número de pessoas abatidas nesses combates foi praticamente incontável. Durante 7 anos houve pobreza, fome e uma verdadeira tormenta no pesadelo que ficou conhecido como o conflito de Ishval. Aproximadamente no ano de 1903,
Hohenheim descobre todos os planos do homúnculo do frasco, o círculo de transmutação gigante que ele está fazendo, e deduz o resto. O que ele realmente deseja fazer é repetir aquela velha alquimia de sacrifício humano. Então Hohenheim sai por toda a Mestris e sai viajando procurando alguma solução para aquilo. E junto com a sua peregrinação, Hohenheim deixou pedaços da Pedra Filosofal em lugares específicos estrategicamente posicionadas. Edward Eric e Alphonse Eric têm vizinhos, é a família Hochbell. A família Hochbell tem uma filha que se chama Winry. Ela tem praticamente a mesma idade dos irmãos Eric e os seus pais decidiram ir até Ishval ajudar as pessoas que estão lá sofrendo. Os pais dela eram médicos e eles nunca retornaram da sua viagem. Ela ficou sozinha com a sua avó. E o tempo começou a se passar. Os irmãos Eric, com a ausência do seu pai que já durava anos, começaram a aprender sobre alquimia e ler todos os livros que o seu pai tinha em uma imensa biblioteca. Logo, eles já conseguiam fazer suas próprias alquimias. A mãe deles os elogiava por eles estarem aprendendo e fazendo progresso com a alquimia. Porém, ela mesma estava doente. Então, acabou que essa doença evoluiu até o ponto de que ela faleceu. Os irmãos ficaram completamente sozinhos, sem a sua família. Seu pai peregrinando já há algum tempo e a sua mãe que não resistiu à doença. É aí que os irmãos Eric lembram que eles leram em algum livro que existia um tabu que se chamava transmutação humana, uma coisa proibida que traria sérias complicações para quem as tentasse. Mas por que não tentar? Eles eram crianças, eles estavam sozinhos, eles não tinham nenhuma outra opção. Seu pai estava tentando salvar mais de 5 milhões de vidas e os dois não sabiam de nada que estava acontecendo. Os irmãos Eric começaram a estudar como seria possível realizar uma transmutação humana para trazer sua mãe de volta à vida. Para sobreviver nos primeiros meses, os irmãos Eric foram até a casa dos Hochbell e lá eles comiam, dormiam e podiam sobreviver sendo apenas crianças, pois a vovó Hochbell os ajudava e os alimentava como podia, e assim eles também ficaram muito próximos de Winry. Um tempo depois, os irmãos Eric se encontram com Izumi e pede que ela os ensine a fazer alquimia, afinal eles já sabem o básico, mas querem aprender muito mais. Para aprová-los no treinamento, ela manda eles para uma ilha, para que eles sobrevivam lá durante um mês. E a primeira lição de sua mestra é que um é todo e todo é um, ou seja, a alquimia é a essência da própria vida. 流れの中の小さな一つ、善の中の一に過ぎない。だけど、その小さな一が集まって善が存在できる。 E ela aceitou os ensinar. Ela os ensinou artes marciais e alquimia ao mesmo tempo. Os conflitos do exército continuam e os anos se passam. Em 1916, o mestre de Mustang morre. E depois do falecimento de seu mestre, ele acaba descobrindo que existem segredos em uma tatuagem nas costas da filha do seu mestre. Ele começa a estudá-las para decifrar a alquimia. E assim ele aprende a dominar completamente a alquimia de fogo do seu mestre. Mais tarde, a filha dele também se une ao exército de Amestris e se torna uma espécie de assistente de Roy Mustang. Em 1908, é dada a ordem final. É para que todo o povo de Ishval seja completamente eliminado. Então toda a força militar que existia foi convocada para atacar em Ishval com força total. Imagine uma pequena cidadezinha dentro de uma nação militar, um pequeno lugar pacífico como Ishval, sendo atacado. Abriu a verdade sobre o círculo de transmutação. Depois de um terrível ataque, o Ishvaliano resgata o seu irmão usando alquimia e se sacrifica no processo. Assim, sobrevive apenas Scar, que herda o livro de anotações com todo o conhecimento adquirido pelo seu irmão. E o alquimista rubro nem ao menos se deu conta de que Scar havia sobrevivido a esse ataque. E os pais de Henry, a família Hochbell, o encontram e o ajudam. Só que Scar acordou do seu tratamento em uma maca, sendo que eles, como médicos, o curaram, o trataram, aplicaram bandanas e medicamentos. Ele acordou completamente nervoso, completamente irritado e traumatizado com o calor daquele confronto. Com isso, quando ele viu os seus médicos, sem se dar conta que foi eles que o salvaram e o ajudaram, ele acabou eliminando os dois.
Depois Scar sai vagando pelo mundo sem saber o que fazer e esconde todos os segredos que o seu irmão deixou para ele em um lugar seguro. A determinação de Scar agora é se vingar de Amestris e caçar cada um dos alquimistas federais pelo mundo. Vale lembrar que Scar também tem uma grande determinação religiosa. O Dr. Knox voltou à sua casa para sua família, porém seu filho e sua mulher o deixam, porque sua personalidade está completamente corrompida pelos conflitos. E Dr. Marco rouba uma das pedras filosofais e se muda para um pequeno vilarejo. Roy Mustang foi coroado como herói de Ishval e assim ganhou o posto de coronel. Muitos militares ficaram arrependidos com o que eles fizeram durante todos esses conflitos. Nesse período, o alquimista Rubro, que estava fugindo, foi capturado. No ano de 1910, os irmãos Eric reuniram todos os ingredientes que eles achavam necessários para a criação de uma transmutação humana. A ideia era reviver a sua mãe, e aqui eles já tinham entre 10 e 11 anos. Quando eles posicionam todos os ingredientes e ativam o círculo de transmutação, algo não sai bem, algo não está certo. A transmutação não está acontecendo como eles imaginariam e algo terrível se manifestou ali. Logo, eles começam a perder os seus próprios corpos. Alphonse Eric é completamente devorado e a perna de Edward Eric é levada. Edward Eric vai até a verdade. E lá, ele entende que para sua transmutação humana se concretizar, o que faltava era uma troca equivalente considerada justa pela própria verdade. Quando ele retorna à realidade, tudo que ele vê é um corpo deformado que não tem nada a ver com a sua mãe. E essa criatura estranha que eles acabaram de criar não serve para nada. Ele acaba fazendo outra transmutação humana e assim ele oferece o seu próprio braço em troca da alma do seu irmão. Já que seu irmão não tinha mais corpo, ele precisava colocar a alma de seu irmão em alguma coisa que estivesse próxima. Então ele fez um selo como símbolo de transmutação, desenhou um círculo de sangue onde a alma de Alphonse Eric ficaria, e ali, na armadura que estava mais próxima deles, ele colocou a alma de seu irmão. O corpo original de Alphonse Eric foi completamente tomado pela verdade. Porém, com êxito, Edward Eric conseguiu recuperar a alma do seu irmão. Tendo perdido o braço e a perna e todo o corpo do seu irmão, Edward Eric está completamente destruído por dentro. Além de não ter conseguido trazer a sua mãe de volta, o que ele trouxe foi grandes prejuízos a si mesmo e principalmente ao seu irmão. A partir desse dia, pela alma de Alphonse Eric estar habitando em uma armadura, ele não tem necessidade de dormir nem comer. Mais uma vez, a família Rockbell tratou de cuidar dos dois irmãos e desenvolveram próteses para Edward Eric. Próteses que substituiriam o braço e a perna perdidos de Edward. E nesse momento eles estavam completamente traumatizados em relação às transmutações e à própria alquimia. Pouco a pouco eles vão voltando ao normal e aceitando a sua nova situação. É bem difícil se adaptar a esse novo cenário, mas eles voltam a sonhar, e eles sonham no dia que vão recuperar os seus corpos. Junto disso, o tenente-coronel Roy Mustang descobre que naquela cidade existem dois jovens extremamente habilidosos na arte da alquimia, e assim ele os convida para serem alquimistas federais. E assim eles se dão conta da possível existência da Pedra Filosofal, uma pedra tão poderosa que seria capaz de burlar a regra da troca equivalente. Dessa forma, eles saem em uma jornada atrás da Pedra Filosofal para encontrá-la ou criá-la e recuperarem os seus corpos. E assim, Edward Eric se torna um alquimista federal. E a sua alcunha no exército é o Alquimista de Aço, ou se você preferir, Full Metal Alchemist. Então, no ano de 1911, dia 3 de outubro, os irmãos Eric decidem partir na sua jornada. E para isso, eles colocam fogo na sua casa. Esse gesto simbólico significa que eles não têm para onde voltar. Eles têm que seguir em frente independentemente do que aconteça. Eles não têm mais um lugar seguro para dormir. Eles não podem voltar até concluir todo o seu objetivo. Por isso, queimaram, destruindo completamente sua própria moradia. Enquanto isso, mais um ponto de sangue está sendo criado em Fotset. Este seria o 7º ponto de sangue, faltando apenas 3 para concluir completamente o círculo de transmutação. No ano de 1912,
ficam famosas as experiências com quimeras. Lembra-se que todo alquimista federal, para continuar sendo alquimista federal, tem que apresentar para o governo pesquisas realmente de notoriedade para continuarem em seus postos? Entre esses alquimistas que realizavam esses experimentos estava Saul Tucker, um alquimista que realizou um experimento com a sua própria esposa, a tornando um ser praticamente irracional, fundindo ela com um animal. O ser completamente peludo só dizia que queria ser eliminado e não comia, até que finalmente morreu. E as pesquisas com quimeras, a fusão entre humanos e animais, ficava cada vez mais acalorada. Ele queria apresentar resultados realmente funcionais para o governo. Enquanto isso, os irmãos Eric vão ganhando cada vez mais relevância com seus feitos como alquimistas federais. E no país de Qing, mais um rei sonhava com a imortalidade. Então ele disse para seus súditos que se alguém quisesse uma enorme recompensa, bastava entregar para ele a vida eterna. Então Ling Yao e Mai Chang saem em uma jornada para encontrar a Pedra Filosofal. No ano de 1913, Saul Tucker tem que apresentar os seus experimentos. Ele se vê forçado a continuar na posição de alquimista federal e para isso ele precisa apresentar uma quimera funcional. Os estudos que ele apresenta não são aceitos. E no mesmo período, um homem chamado Pastor Cornelo toma conta de um vilarejo com uma pedra filosofal. Ele cria uma religião de verdadeiros fanáticos e, usando o poder da sua pedra, faz alquimias dizendo que são milagres e aquilo é o poder do próprio Deus. E se você também quer encontrar uma pedra filosofal, curta esse vídeo e se inscreva no canal e vamos continuar com a história de Fullmetal. Quem deu essa pedra para ele foram os próprios homúnculos. Já no ano de 1914, começa o conflito de Pendleton. O oeste de Amestres estava completamente manchado de sangue. Com este, faltaria apenas 2 pontos de sangue para terminar o plano. Então aparece o alquimista de gelo que queria dar um golpe em toda a Amestres. O seu plano era congelar tudo. Segundo ele impediria um plano maligno que estava acontecendo. Nem ele mesmo sabia exatamente a profundidade daquilo que ele estava tentando impedir. E quem tentou impedi-lo foram os próprios irmãos Eric. Lembre-se que nesse ponto, na perspectiva dos irmãos Eric, o governo estava correto e eles obedeciam, tratando quem ia contra o governo como criminosos. Veja que os irmãos Eric têm sua própria ideologia que não segue à risca o governo, mas eles obedecem porque eles têm o objetivo de recuperar os seus corpos. Vendo uma possibilidade de ter seus planos interferidos, um dos homúnculos, o homúnculo da ira, que é o comandante-geral, trata pessoalmente de eliminar o alquimista de gelo. Depois disso, os irmãos Eric conhecem uma menina chamada Rose. Ela é uma discípula seguidora fiel de Cornelo. E quando os irmãos Eric veem que aquela religião na verdade está enganando o povo, eles decidem desmascarar o líder religioso, fazendo ele confessar sem querer para todo o povo que ele era um mentiroso que usava apenas alquimia e que aquele não era o poder de Deus. Os irmãos Eric o enganaram e fizeram ele falar num gigantesco alto-falante para que toda a cidade ouvisse. Assim, começa-se uma batalha muito intensa, e Cornelo se funde a sua pedra filosofal e gasta todo o poder dela. Depois de ter gasto todo o poder da sua pedra filosofal, ela simplesmente se quebra. Ele é derrotado e quem aparece é o homúnculo da gula. Ele devora o que sobrou de Cornelo. Depois que eles saíram desse vilarejo, o homúnculo da inveja tomou a forma de Cornelo e criou um conflito dentro da própria cidade. E então, acabou que Liori se tornou mais um dos pontos de sangue. Agora só falta o último ponto de sangue para concluir completamente a alquimia que levaria mais de 5 milhões de almas. E ainda no mesmo ano de 1914, Edward Eric e Alphonse Eric encontram Saul Tucker, o alquimista das quimeras. Eles querem estudar com ele e descobrir mais sobre as transmutações humanas e os avanços das pesquisas que ele já fez. Porém, Saul Tucker está completamente desesperado porque no último ano os seus experimentos não foram aceitos e ele está para perder o seu cargo de alquimista federal. Então, nesse ano, ele decidiu fazer um impensável. Ele decidiu usar a sua própria filha em uma transmutação, onde ele fundiu o seu cachorro com a sua filha, fazendo assim um ser praticamente irracional que só conseguia dizer algumas palavras. A sua filha e o seu cachorro compartilhavam a mesma mente, e aquele ser estava completamente triste. A menina, filha de Saul Tucker, que já tinha convivido com os irmãos Eric, os chama pelo nome, e eles, ao reconhecerem
verem a menina dentro da quimera, se revoltam completamente contra o alquimista. Afinal de contas, é completamente inaceitável usar a própria filha em um experimento apenas para se manter como alquimista federal. そして今度は娘と犬を使ってキメラを錬成しやがった。動物実験にも限界があるからな。楽だろうさ、人間使えばな。 Mais tarde, quem encontra essa menina quimera é Scar, que usando o poder do seu braço, desfragmenta completamente o corpo da quimera. Desde que Scar chegou a Mestres, tudo que ele fez foi acabar com alquimistas federais. Ele tem no seu plano apenas vingança contra todos eles. Edward Elric tenta enfrentá-lo, porém ele é muito poderoso, ele acaba destruindo as próteses de Edward. Logo a seguir, eles conhecem o Dr. Marco, e esse fala para eles sobre as pedras filosofais. Porém, ele foi capturado pelos homúnculos por falar demais. O homúnculo da inveja e o homúnculo da luxúria destroem o laboratório número 5 para que nada seja descoberto. Mais tarde, o tenente-coronel Miles Hughes, que era extremamente conectado à sua filha e ficava mostrando fotos dela por aí para todas as pessoas, é assassinado pelo homúnculo da inveja. Isso porque ele tinha descoberto partes do plano da transmutação humana, e tudo aquilo que ameaçava o plano era automaticamente eliminado. O homúnculo da ganância já não está mais seguindo as ordens do homúnculo principal, e é por isso que ele é capturado. E os homúnculos se reúnem, o plano está cada vez mais próximo de se realizar. Os irmãos Elric finalmente se dão conta de que a sua professora tinha ido até a verdade quando ela tentou fazer aquela transmutação humana para reviver o seu filho. Ela os repreende por terem feito a mesma coisa que ela, mas também os entende. Já totalmente recuperados, Edward tem uma nova prótese, e ele conserta a armadura de Alphonse Elric que tinha sido destruída por Scar. Retornando a Mestres, eles conhecem Ling Yao, e Scar conhece Mai Chang. E o primeiro a derrotar completamente um homúnculo foi o Tenente-Coronel Mustang, que queimou o homúnculo da luxúria até a pedra filosofal dela ser completamente destruída. Então, Edward Elric, por coincidência, acaba se encontrando com seu pai. E Edward Elric, desde o dia que fez aquela transmutação tentando trazer sua mãe de volta à vida, sentia uma grande culpa, porque tudo que ele conseguiu trazer foi uma mãe deformada, ou seja, ele tinha trazido sua mãe de volta à vida apenas para ela morrer novamente diante dos seus olhos. Mas seu pai o explica que aquela criatura não era sua mãe. Seja lá o que for que eles tenham invocado, ela morreu na hora e não conseguiu sobreviver. Sendo assim, aquela não era a sua mãe, nem a sua alma. Isso deixou Edward Elric e Alphonse Elric completamente aliviados da culpa que eles tinham de ter trazido a sua mãe apenas para sofrer mais uma vez. E logo a seguir eles têm que enfrentar novamente Scar. E Winry se dá conta de que Scar foi quem acabou com seus pais. Logo a seguir, em outra batalha contra os homúnculos, Ling Yao e Alphonse Elric vão parar dentro do estômago do homúnculo Gula. Lá dentro, Edward Elric encontra aqueles vestígios que foram feitos e escondidos da primeira transmutação. A transmutação proibida que tinha sido escondida dentro do estômago de Gula. A transmutação que deu corpo ao homúnculo do frasco e deixou seu pai praticamente imortal. E que começou toda essa história. Ao sair de dentro do estômago do Gula, os irmãos Elric encontram-se com o homúnculo do frasco. E Ling Yao se funde com a pedra filosofal que era do homúnculo da ganância. Mais tarde, Scar liberta Dr. Marco da prisão que os homúnculos tinham colocado. Scar quer interrogá-lo e entender o que realmente aconteceu em Ishval. Então o governo decide liberar da prisão o alquimista Rubro e pedem a ele para que ele acabe com Scar. O alquimista Rubro persegue os irmãos Elric. Winry é tomada como refém. Durante esse período, o homúnculo da preguiça estava terminando os túneis subterrâneos que ligariam todos os pontos de sangue. Então eles finalmente se dão conta de que toda a Mestres é um círculo de transmutação. Os pontos de sangue e suas ligações. Eles só não sabem ainda para que vai servir esse círculo de transmutação tão grande. Mais tarde, Scar e Dr. Marco descobrem que unindo os manuscritos que o irmão do Scar deixou para ele, é possível criar
um desenho do círculo de transmutação invertido, os estudos que o seu irmão deixou preparado para ele. Porém, eles também não sabem ainda para que serve isso. Então começa o conflito de Briggs. Esse será o último ponto de sangue. E quem começou esse conflito foi exatamente o alquimista rubro. Depois desse conflito, estava pronto e formado o 10º ponto de sangue. Agora, bastava esperar o dia do eclipse solar, o eclipse que marcaria o início dessa gigantesca transmutação. E acontece que o Dr. Marco e Mei Chang estavam enfrentando o homúnculo da inveja, e os dois acabam conseguindo vencê-lo. Na sua forma original, o pecado da inveja é simplesmente um pequeno ser completamente desproporcional. E nessa minúscula forma, eles o prendem em um frasco de vidro. Ling Yao, como ganância, se revela aos homúnculos e luta contra o homúnculo da ira. E a realização do plano está muito próxima. O dia prometido está chegando e com isso eles querem capturar os irmãos Eric. Edward Eric consegue libertar seu irmão que estava preso pelo homúnculo Orgulho. Em uma luta, Orgulho acaba devorando o homúnculo Gula para ficar mais poderoso. Juntamente com esses acontecimentos, Hohenheim explica para os seus filhos tudo o que aconteceu há centenas de anos atrás, como ele adquiriu sua pedra filosofal e como o homúnculo do frasco se tornou o ser mais poderoso e dominou todo um país. Então, Roy Mustang, em uma pesquisa histórica, descobre documentos que o filho de Brandley tem mais de 50 anos. Ele descobre documentos e fotos muito antigas, comprovando assim que ele não é uma criança de 10 anos, e sim um ser que já existe há bastante tempo. Deduzindo assim que ele, na realidade, também é um homúnculo. Então, Hohenheim consegue prender e selar o homúnculo Orgulho. E assim os irmãos Eric podem ir até o centro do país para tentar deter o homúnculo do frasco. O homúnculo principal, aquele que quer ativar o círculo de transmutação e fazer o sacrifício de mais de 5 milhões de humanos. O homúnculo do orgulho consegue se comunicar com o alquimista rubro e pede ajuda, pede para que ele vá resgatá-lo. E o homúnculo do orgulho acaba por absorver também o alquimista rubro. O homúnculo da inveja enganou Mei Chang e absorveu o corpo das quimeras, voltando assim ao combate. Então surge um conflito interno entre os próprios generais diamestres. E então os soldados artificiais que foram criados no subterrâneo como experimentos científicos são liberados. Aqueles soldados que foram prometidos, aqueles que conseguiriam ganhar qualquer tipo de combate. E na batalha contra esses soldados artificiais aconteceram muitas baixas, muitas vidas foram perdidas. E os conflitos dentro de diamestres continuaram ficando cada vez mais fortes. O homúnculo da inveja, depois de enfrentar o tenente-coronel Roy Mustang, acaba por tirar a própria vida. O homúnculo da preguiça, por sua vez, é derrotado pelo Major Armstrong, aquele de braços poderosos. Logo, a família Eric, incluindo Hohenheim, são capturados pelo homúnculo do frasco. Izumi, a mestra dos irmãos Eric, também foi capturada. Lembra-se que ele precisa de sacrifícios humanos que já conheceram a verdade. Estes são a família Eric e Izumi. Juntamente disso, o homúnculo do orgulho e o homúnculo da ira forçam o tenente-coronel Roy Mustang a fazer uma transmutação humana. E o preço que o tenente-coronel Roy Mustang teve que pagar foi entregar a sua própria visão. Assim, ele acabou ficando cego depois de fazer essa transmutação. Uma vez que Roy Mustang também conheceu a verdade, ele seria o 5º sacrifício. E logo após disso, começa o eclipse solar. Tudo está preparado e todos estão em seus postos. Tudo, aparentemente, vai correr assim como foi planejado. Para começar com os preparativos, abrem-se portais com olhos no meio do estômago de cada um dos sacrifícios. Logo, todo o país começa a ser coberto por uma energia negra. Então, o círculo de transmutação absorve a alma das 5 milhões de pessoas que vivem em Amestres. Uma vez absorvidas aquelas almas, e durante o eclipse solar, se abre o portal para a verdade. E o plano do homúnculo do frasco, que sempre foi absorver a verdade, estava ali a um passo de se realizar. Então, ele tentou absorver a verdade. E aparentemente tudo deu certo. O seu corpo humano tomou uma forma mais jovem. E ele agora diz que tem finalmente um poder de um deus. Ele é capaz de criar ou destruir qualquer coisa sem seguir nenhum tipo de regra. Ele até mesmo consegue criar um sol
dentro da palma da sua mão. Até que ele começa a sentir umas sensações estranhas. E Hohenheim diz que as almas dentro do seu interior vão começar o contra-ataque. Hohenheim segue explicando que colocou pedras filosofais estrategicamente em vários pontos de Amestris. E que como uma armadilha, com a ajuda do eclipse solar, todas essas pedras filosofais posicionadas por ele se ativariam e criariam um segundo círculo de transmutação. O poder dessas 5 pedras filosofais criariam um círculo de transmutação invertido. E o objetivo era trazer de volta para as pessoas as 5 milhões de almas. Enquanto tudo isso acontecia, Scar venceu o homúnculo da ira. E Scar utiliza todo o conhecimento que o seu irmão deixou para ativar o círculo de transmutação invertido. Fazendo isso, Scar corrigiu o fluxo de alquimia que estava bloqueado em Amestris. Assim, os alquimistas de lá tinham uma limitação no uso da alquimia. Agora, Scar teria liberado o poder máximo de todos os alquimistas. O homúnculo do frasco agora está enfraquecido, pois ele perdeu todo o poder que tinha acabado de ganhar. Então ele sai em busca de mais poder, para fortalecer a sua própria pedra filosofal. Enquanto isso, Edward Elric vence o homúnculo do orgulho, sobrando apenas o homúnculo do frasco. O homúnculo do frasco que está muito enfraquecido por ter feito uma alquimia tão grande, do tamanho de um país inteiro, e além disso ter perdido as 5 milhões de almas que tinha absorvido. Sua pedra filosofal estava praticamente no fim, e todos resolveram atacá-lo de todas as formas. A batalha ainda foi intensa, mas chegou um momento que ele não aguentou. O seu poder simplesmente acabou. Ele gastou toda a energia da sua pedra filosofal. Em uma última tentativa desesperada, ele tenta absorver a ganância. E o ganância simplesmente aceita para dentro do seu corpo converter tudo em carbono, fazendo assim o exterior do seu corpo ficar extremamente frágil. Então o homúnculo do frasco arranca a ganância do seu corpo e ele simplesmente desaparece. Edward Elric está aparentemente derrotado. Seu automail foi destruído e o seu outro braço está preso em escombros. E Edward Elric estava a ponto de ser absorvido pelo homúnculo do frasco, até que o seu irmão mais novo, Alphonse Elric, junto com a Mei Chang, o ajudam. Alphonse Elric faz uma transmutação humana, onde ele pede que o braço do seu irmão seja completamente restaurado. Assim, ele dá em troca a única coisa que sobrou, a sua alma. Dessa forma, Edward Elric pode atacar o homúnculo do frasco com todas as suas forças e todo o poder da sua alquimia, com os 2 braços e sem o limitador natural que o homúnculo havia criado. E assim, ele acaba vencendo ele de uma vez por todas. Logo após o homúnculo do frasco ser vencido, imediatamente abre-se o portal da verdade e ele é absorvido. Uma vez dentro da verdade, ele é enviado para o centro do seu próprio portão. E este é o fim do homúnculo do frasco que sonhava em ser livre e conquistar todo o mundo. Ele ficou perdido dentro daquilo que ele almejava, dentro da própria verdade. Uma vez vencida a batalha, Edward Elric está determinado em buscar o seu irmão de volta. Criando mais uma transmutação humana, Edward Elric encontrou algo tão valioso que seria suficiente para comprar a alma e o corpo do seu irmão novamente. Diante a verdade, ele oferece o seu próprio portão. O portão da alquimia, o portão que concede o conhecimento de fazer as transmutações sem círculo. A verdade questiona Edward Elric se ele realmente está determinado a fazer isso. Afinal de contas, se ele sacrificar essa porta, ele nunca mais poderá voltar a usar a alquimia. Edward Elric diz que para ele é o suficiente. Se ele tiver a vida do seu irmão de volta, não importa se ele nunca mais conseguir usar a alquimia. Então a verdade diz que ela foi vencida por Edward Elric e entrega para ele o seu irmão. E assim, os 2 irmãos Elric voltam completamente normais para o mundo, com todas as partes do seu corpo regeneradas. 無茶しやがって兄さんこそ。さあ帰ろう一緒に。 Depois disso, Hohenheim visita o túmulo da sua esposa Trisha, a mãe dos irmãos Elric, e o seu corpo vai lentamente se desfragmentando. Logo, Amestris começa a se reestabelecer, e o novo comandante é Grumman. O homúnculo do orgulho, quando morreu, deixou para trás uma pequena forma de um bebê. Esse bebê
cresceu e se tornou uma criança que foi criada pela ex-mulher do homúnculo da ira. Todos vigiaram e observaram o crescimento dessa criança que, mesmo sendo um ser artificial, parece que finalmente é simplesmente um ser puro e um ser vivo normal com sentimentos. Não parece ter conhecimento das artes da alquimia, nem muito menos maldade. Coronel Mustang, junto com toda a nova organização de Amestres, quer reestabelecer Ishval. E assim, eles pretendem fazer isso com a ajuda de Scar, que agora é um aliado. Dr. Marco e Dr. Knox usaram o poder da Pedra Filosofal para restaurar a visão de Roy Mustang. Ling Yao e Mei Chang regressam a Shin. Eles levaram com eles uma pedra filosofal e disseram que cuidariam e ajudariam todo o povo do seu país. E os irmãos Eric voltam até a casa dos Rockbell, seus antigos vizinhos que os acolheram. Edward Eric propõe uma troca equivalente com Winry. Ele diz que dará metade da sua vida para ela, caso ela dê metade da sua vida para ele. Ela diz que isso não faz sentido, porque para ele, ela vai dar tudo. Em uma cena final, podemos ver que eles têm 2 filhos, um menino e uma menina. E finalmente conseguiram viver felizes. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!